Bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Estou fazendo um vídeo com o título E pregou aos espíritos em prisão para falar de um tema, abordar, melhor dizendo, um tema aqui no nosso canal, na playlist Desmascarando o Inferno, essa relação de que se Jesus ele desceu ao inferno ou não, certo? A Bíblia, uma das provas de que a Bíblia ela não pode ser considerada a palavra de um Deus infalível, perfeito, inerrante, inspirada, porque ela infelizmente contém abertura para interpretações a bel prazer, a grosso modo, certo? Então eu fiz algumas pesquisas acerca desse tema, sobre essa passagem em 1 Pedro 3, onde o apóstolo Pedro ele fala sobre a suposta descida de Jesus ao inferno e pregou a espíritos que estavam em prisão. Então eu vou fazer aqui a leitura aqui pela NVI, Nova Versão Internacional, tá? Eu vou trabalhar assim, provavelmente agora nos meus vídeos eu estarei trabalhando mais com a NVI, porque ela é uma versão, ela é a última carta na manga para diversos cristãos que trabalham com apologética, com a defesa da teoria da inerrância da Bíblia como palavra de Deus, devido a ela ter diversas correções acerca de contradições e incoerências. Então eu vou estar utilizando a versão da Bíblia mais difícil para um cético estar trabalhando, justamente para provar sobre os absurdos e as loucuras dos textos bíblicos. Tá? Então não se espante, acompanhe o vídeo, não tenha medo. Eu estou aqui não para expor uma verdade absoluta e falar que eu estou certo e você está errado, de forma nenhuma. Estamos aqui para aprender um com o outro, com um olhar racional e cético, tá? Olhando as coisas verdadeiramente do jeito que elas são. E daí você pode tirar as suas conclusões, se compensa ou não crer na Bíblia como uma verdade absoluta e inerrante. Então vamos aqui acompanhar o texto, em 1 Pedro capítulo 3, do verso 18 ao 22, o texto diz o seguinte: Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Verso 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Verso 20, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso representado pelo batismo que agora salva vocês, não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu ao céu e está à direita de Deus, e a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. 1 Pedro, do capítulo 3, do verso 18 ao 19. Então vamos lá. Aqui, muitos vão utilizar esse texto para falar sobre a doutrina de Jesus ter descido ao inferno. O foco não vai ser muito bem esse, mas e sim sobre a questão da existência desse inferno, tá? E como você vai acessar o paraíso. Então, no cristianismo, eles te ensinam que você nasce com um pecado, com uma mancha, conhecida como a doutrina do pecado original, tá? Que é baseada em Romanos 5, e ela foi formatada por Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho para os católicos, e conhecido também como Agostinho de Hipona para os cristãos protestantes que não reconhecem esses homens como santos, tá? Agostinho de Hipona foi um grande teólogo do século V. Ele foi um dos pais da igreja, tá? Ele foi bispo na igreja em Hipona, e ele fez a formulação do pecado, da doutrina do pecado original, né? O que também me admira muito. Se Agostinho de Hipona ele era pai da igreja, ele pertencia na época que a igreja de Roma e a igreja ortodoxa era junta, me admira muito os protestantes e evangélicos que rejeitam a doutrina, a tradição da igreja, pregar pecado original, sendo que é uma coisa que foi formulada, inclui-se dentro da tradição católica, tanto romana quanto ortodoxa. Me admira muito, tá? Mas enfim, então você tem essa mancha e você está afastado de Deus, do seu Criador.
Só que para você se achegar a Deus, você não pode ter o pecado, porque essa mancha é uma mácula que te impede de você ter acesso a Deus. E aqui, por intermédio de Jesus, no verso 18, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, os justos pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Né? Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Então, é pregado que Jesus ele morreu na cruz para perdoar os pecados, para a remissão dos pecados da humanidade. Tá? Só que vem a grande questão. Se eu vou trabalhar com a cronologia bíblica, desde a formação do homem até os dias de hoje, século 21, não se tem assim, uma precisão certa de quantos anos existe o mundo assim, em si, da forma que nós conhecemos, de Adão e Eva até os dias de hoje. Mas alguns acreditam entre 6.000 e 7.700 anos, 7.500 anos, enfim. Mas eu vou trabalhar com uma suposição, tá? Suponhamos que o mundo, Deus criou o mundo com Adão e Eva há 6.000 anos atrás. Então você tem uma escala de 6.000 anos atrás até os dias de hoje, certo? Aí Deus criou o homem, depois criou a mulher, e através de uma sugestão de uma cobra, eles desobedeceram a Deus comendo um fruto que não era permitido a eles comerem. Então a partir dali entrou a desobediência, né? O pecado através da desobediência de Adão e Eva. Então se a gente pegar de Adão e Eva, todos nasceram, pessoas que não têm nada a ver com isso, seus filhos, seus netos e todos os seres humanos que foram nascendo até os dias de hoje, eles já nascem com essa marca do pecado, que é conhecido como o pecado original, certo? Então, pessoas que não têm nada a ver, pessoas que não têm culpa nenhuma, tá? Eu, você, sua tia, seu avô, seu marido, sua esposa, namorado, filha, cunhado, não tem nada a ver com esse pecado, com esse erro, né, no caso de Adão e Eva, todos pagam, tá? Então, houve a necessidade de Cristo morrer na cruz, porque o ser humano já nasce com o pecado e esse pecado impede das pessoas terem acesso, terem contato com Deus, porque Deus é santo, Deus é puro. Então ele não pode ter, mesmo ele sendo todo poderoso, ele não pode ter contato com pessoas que têm pecado, né? Mesmo ele formou bilhões de galáxias, formou os planetas, formou as estrelas, o Sol, o planeta Terra, a natureza, os animais, o ser humano, mas assim, o pecado, assim, a sujeirinha que está no ser humano, a sujeirinha imaginária do pecado, impede com que o ser humano tenha acesso a Deus. Então, para isso, Cristo, né, Jesus Cristo morreu na cruz para a remissão do pecado da humanidade. Só que, se você é cristão, principalmente se você é protestante evangélico, e diz seguir somente a Bíblia, você vai crer que Jesus é Deus, que Deus é Jesus, que Jesus é Filho de Deus, Deus é Pai, né? Na divindade, você vai crer na Trindade, embora a Trindade não está na Bíblia, e diversos textos dá para se usar como sobre a divindade de Jesus, como também a não divindade dele. Qual é a grande questão? Se Jesus ele morreu pelos pecados da humanidade, tá? Pelo pecado do ser humano, encontramos algumas problemáticas aqui no texto aqui, ó. Ou seja, na lei de Moisés, Deus instituiu na lei, tá? Deuteronômio, capítulo 24, verso 16, o texto diz o seguinte: os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Então, ou seja, vou até deixar sublinhado aqui a passagem. Se Jesus é Deus, e Deus é Jesus, e Jesus é Filho de Deus, e Deus é Pai, tá? Jesus ele não pode ter pago pelo pecado de ninguém, porque isso é uma coisa que está instituído na lei, tá? Na lei de Moisés foi instituído que aquele que pecar, cada um vai pagar pelo seu pecado. O filho não pode pagar pelo pecado do pai, nem o pai pagar pelo pecado do filho, certo? Então, a própria Bíblia desmente isso. Ezequiel 18, verso 4, o texto diz o seguinte: pois todos me pertencem, ou seja, pertencem a Deus. Tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Ezequiel 18, verso 4. Mais uma vez confirmando o que Deuteronômio 24 diz, que cada um paga pelo seu próprio pecado.
Mas aí você vai falar, peraí, mas Jesus ele morreu na cruz, aboliu a lei. Então isso não tem mais validade. Jesus ele morreu na cruz e tudo isso foi abolido. É mesmo? Você tem certeza disso? Em primeiro lugar, Jesus nunca falou sobre a abolição da lei. Em nenhum lugar dentro dos evangelhos você vai ver Jesus falando que ele tinha que morrer para abolir a lei. Tá? Ele fez fazer o cumprimento. Cumprir não quer dizer que ele, depois daquilo, perderia a validade. Mesmo porque, o que vocês têm que entender, você como cristão, que a lei de Moisés, ela não foi instituída para o mundo, para a humanidade, ela foi instituída para o povo. Tá? A lei de Moisés ela foi inserida dentro de um contexto temporal, social e cultural. Não tem nada a ver com a humanidade em si. Certo? Se você fala que a lei é maldita, que a lei foi abolida por Jesus, desculpa, você nunca estudou a fundo a Bíblia, separando ali as coisas, personagens, os ditos, cada um fazendo uma análise separada. Você só está pregando, você só está repetindo o que você ouviu dentro da igreja. Entendeu? Porque pro teu pastor, pro teu padre, teu líder religioso, ele não vai ter intenção de te pregar a Bíblia de forma crua. Porque se ele pregar a Bíblia de forma crua, nem na igreja você vai ficar. Certo? Então você vai ter ali pregações com malabarismos filosóficos e teológicos para manter você ali dentro daquele sistema. Entendeu? E você, dentro da igreja, você, além de você ser um número lá dentro, você vai ter que contribuir financeiramente e também com o seu cérebro. Você vai passar a lutar por aquilo, certo? Então, isso também não tem... Falar que Jesus aboliu a lei na cruz, Jesus ele nunca pregou isso, tá? Quem vai pregar isso aí é o apóstolo Paulo, mas aí é outra pegada. Vamos lá, prosseguindo. Então, isso aqui você tem lei de Moisés, tá? A lei de Moisés, ela foi dada por intermédio de Deus a Moisés para o seu povo. Mas, segundo as escrituras, a lei foi instituída por Deus. Se a lei foi instituída por Deus, Salmo 19, verso 7 diz o seguinte: a lei do Senhor é perfeita. Pode ver aqui, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Salmo 19, verso 7. Ou seja, se a lei de Moisés é perfeita, foi instituída por Deus, o preceito de que cada um paga pelo seu próprio pecado, então isso não pode mudar, mesmo com o sacrifício de Cristo na cruz, tá? E outra, se tudo que está na Bíblia foi instituído por Deus, o próprio Deus fala, ó, de fato, eu, o Senhor, não mudo, Malaquias 3:6. E Números 23, verso 19, diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Então, ou seja, essa ideia de que Jesus ele sofreu por pecados que não foram cometidos por ele, mas por outras pessoas, é uma ideia que contraria a própria lei, que diz que cada um paga pelo seu próprio pecado. Se Deus instituiu a lei, então Cristo não pode ter morrido por pecados. Ah, mas Deus mudou as coisas. Deus não pode mudar, de acordo com o texto de Malaquias 3:6. Deus não muda, porque ele é perfeito. O que é perfeito você não muda. Uma coisa perfeita, por exemplo, se você faz um tipo de trabalho, um serviço, sei lá, um bolo. Você é confeiteira, você faz um bolo, você faz aquele acabamento no bolo. O bolo ficou perfeito. Você olha assim pro bolo, o bolo está perfeito. Qualquer pessoa que olha fala assim, o bolo está perfeito. Ou seja, o que você vai mudar, alterar naquele bolo? Se o bolo está perfeito. Não tem o que mexer, não tem o que alterar. Certo? Então, essa questão de que se você é salvo pela graça, que a sua alma tem uma destinação, um inferno ou um céu, para você ser salvo, você tem que ter Jesus, sendo que nesse período cronológico de Adão e Eva até os dias de hoje, são 6.000 anos, tá? Uma escala, 6.000 anos. Se Jesus veio há 2.000 anos atrás, ou seja, de Adão e Eva até Jesus, você tem um período de 4.000 anos onde pessoas nasciam, viviam e morriam, e ia para o inferno. Ah, mas elas poderiam ser salvas de outra forma, é mesmo? Então, se existia meios das pessoas serem salvas, por que Cristo teve que morrer na cruz? Para dar salvação para as pessoas. Para pensar um pouco. Para refletir, analisar. Se não for pedir muito. Tá? Chega de pensar pela cabeça dos padres. Chega de pensar pela cabeça dos pastores. Pense com a sua própria cabeça. Enxergue com os teus próprios olhos. Ande com suas próprias pernas.
Você tem capacidade de se libertar da ilusão da religião. Porque a religião diz que você tem uma alma imortal dentro de você. A religião fala que existe um inferno e um céu. Porém, cada divisão nas religiões prega um caminho diferente da outra divisão. Porém, o caminho é contraditório ao outro. Então, ou seja, se um está certo, o outro vai estar errado. Entre milhares de caminhos apresentados, qual que é o certo? Mesmo que você fale que é Jesus, qual Jesus? De qual igreja? Sendo que cada igreja hoje em dia prega um Jesus diferente. E Jesus sofreu diversas modificações ao decorrer desses 2000 anos de histórias do cristianismo e do judaísmo messiânico. Não sei se você está conseguindo pensar um pouco, ou está muito difícil. Se está difícil, eu estou aqui para refrescar sua cabeça. Tá? Verso 19 diz assim: na qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. Bom, vamos lá em Gênesis 6, Gênesis 7, Gênesis 8. Tá? Deus ele se arrepende de ter feito a humanidade porque a violência estava demais, o homem havia se corrompido, estava uma bosta a coisa. Então ele falou: vou matar todos esses porra aqui, mudar tudo, e enfim, eu me arrependo de ter feito isso aqui. Só que Noé encontra graça aos olhos de Deus. Sabe? Tipo, não, esse aqui, peraí, opa, vou salvar esse aqui. Esse aqui é diferente. E fala: ó, eu vou destruir a terra com água, tá? Vai todo mundo morrer. E você vai ter que construir uma arca, certo? E Deus vai poupar, né? O próprio texto fala aqui, nela algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. Então, ou seja, foi salvo Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras, que está no total 8 pessoas, dentre várias pessoas que viviam ali no mundo naquele período de Noé. Claro, a população era muito menor do que os dias de hoje, porém, joga aí, sei lá, mais de 1000 pessoas morreram, mais de 2000, mais de 10.000 pessoas morreram no dilúvio. Não se dá para saber um número certo, mas muitas pessoas morreram no dilúvio, certo? Então somente Noé e sua família foram salvas. Aí o apóstolo Pedro, primeira loucura que ele fala aqui, a qual também foi, pregou os espíritos em prisão. Peraí, Jesus ele morreu na cruz, certo? Morreu na sexta-feira, ele ressuscitou no sábado. Então da sexta-feira à tarde até o domingo de manhã cedo, pela visão do apóstolo Pedro, Jesus pegou e desceu, tá? E pregou aos espíritos em prisão. Ou seja, aqui não fala que é inferno propriamente, mas você interpreta o inferno como uma prisão. Então, você pode falar através dessa base do texto de 1 Pedro 3 que Jesus ele desceu e pregou no inferno, na qual pregou os espíritos que estavam há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Ou seja, Deus esperava que Noé construísse a arca, né? Acho que a Bíblia vai falar que foi construído num período de 100 anos, ele demorou para construir a arca. Mas espera aí, todas aquelas pessoas que viviam no período de Noé foram mortas pelo dilúvio que o próprio Deus mandou, certo? Vamos lá. Você tem vários períodos. Então até o dia de Noé, até quando Noé nasceu, várias pessoas já tinham morrido. De Adão e Eva, tá? A gente está falando de período pré-diluviano. Ou seja, até de Adão e Eva até o dilúvio, várias pessoas nasceram, viveram e morreram. Nasceram, viveram e morreram. Então, se essas pessoas têm uma alma imortal, para algum lugar essa alma foi. Se elas não tinham Jesus, elas não tinham a lei de Moisés, não tinham os profetas, todas elas foram para uma prisão, tá? Mas em nenhum momento o texto de Gênesis ali vai falar que Noé pregou acerca da salvação. Mesmo porque Noé ele achou graça e foi salvo, mas não a sua alma imortal foi salva do inferno em si, e sim foi salva de morrer afogado da chuva do dilúvio na qual Deus iria mandar. Então várias pessoas morreram ali depois do dilúvio, outras pessoas vieram, nasceram,
viveram, morreram, nasceram e viveram até Moisés. E aí? Aí a gente volta lá para a passagem de Lucas 16, do rico e do Lázaro, onde Abraão cita acerca de que as pessoas ali, elas tinham Moisés e os profetas. Então, ou seja, elas poderiam evitar de ir parar no inferno, no tormento, nas chamas do inferno, do Hades, se elas ouvissem Moisés e os profetas. Então você já tem uma mudança, porque Moisés e os profetas, por exemplo, falar de Moisés. Moisés viveu há 3.500 anos atrás, em torno de 1.500 anos antes de Cristo. Então se você tem um período de 6.000 anos, tira 2.000 de Jesus, sobra 4. Tira 1.500 de Moisés, sobra 2.500. Então num período de Adão e Eva até Moisés, um período de 2.500 anos. Pessoas nasciam, viviam, morriam e iam para o inferno. Qual que era o meio que essas pessoas poderiam ser salvas? A Bíblia não fala. Não venha você pregar teoria, não, porque eu acho. Meu, para de achismo. Por causa desse negócio de eu acho, existem milhares de igrejas, existem milhares de vertentes, existem milhares de pessoas pregando coisas diferentes, discrepâncias diferentes, uma contraditória da outra. Vamos analisar um pouco. Tá? Eu convido você a fazer uma análise racional acerca desse assunto, que é uma coisa importante, é uma coisa séria. A maioria das igrejas concordam que a questão da salvação da alma é a coisa mais importante para a vida do cristão, para a vida do religioso. Então, pense um pouco de forma racional. Tá? Jesus ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Então, se esses espíritos em prisão estavam sofrendo, óbvio que eles iriam aceitar a mensagem. Que Jesus chegasse lá, falasse qualquer coisa para esses espíritos em prisão. Eles vão aceitar ser salvos. Sair da prisão, do inferno onde ele estava. Só que aí vem a grande questão. Ele só pregou para os que morreram nos dias de Noé? Tá? Só nas pessoas dali do período diluviano. De Noé até Jesus, você tem um período aí de, sei lá, 3.000 anos. E aí? Onde que essas pessoas que viveram de Noé até Jesus estavam? Sendo que só Jesus salva. Ou seja, você percebe, não sei se vocês conseguem perceber a bagunça. Tá? Sendo que o texto, a própria Bíblia, fala que cada um paga pelo seu pecado. E isso não pode mudar, porque Deus não muda. E se Deus institui alguma coisa, a lei do Senhor é perfeita. O que é perfeito você não mexe, não altera, não modifica. Porque o que é perfeito, etimologicamente falando, algo perfeito é que não contém erros. Então, ou seja, se Deus ele instituiu um modelo de salvação antes de Jesus, ele não pode mentir, ou seja, então ele tem que falar a verdade. E ele também nem pode se arrepender. Por quê? Porque se você faz algo perfeito, que é livre de erros, então não tem do que você se arrepender. E aí? Você consegue refletir um pouco nessa questão? Você vê que isso aqui, esse texto de 1 Pedro, é uma visão particular do autor. Suponhamos que esse texto foi escrito realmente pelo apóstolo Pedro, que é uma coisa meio bizarra, né? Porque o apóstolo Pedro é considerado o apóstolo mais ignorante dos que Jesus havia escolhido. Pedro era uma pedra, cara de cabeça dura, entendeu? Provavelmente não sabia ler e escrever. Então aqui provavelmente foi pessoas que escreveram a epístola e atribuíram ao apóstolo Pedro para ver se ganhava uma notoriedade, para ver se ganhava algum respeito. Tá? Então isso aqui é uma visão particular do autor, que Jesus ele morreu e desceu e pregou a espíritos em prisão. Só que aí vem a grande questão. Jesus ele morreu na sexta, ressuscitou no domingo. Foi lá, pregou para esses espíritos no sábado. Sei lá, se salvou esses espíritos, pode ter que ser que tenha salvo. Levou esses espíritos ao paraíso. Aí vem a pergunta, só os que morreram nos dias de Noé? E os que morreram nos dias de Abraão, nos dias de Jacó, nos dias de Moisés, nos dias dos profetas, nos dias de Davi? Como que fica? Será que esses daí também foram salvos? E os povos que foram mortos pelos próprios hebreus, como os amalequitas, os filisteus, os cananeus? Como que ficaram esses povos? A alma de todas essas pessoas, que a Bíblia descreve que mais de 2 milhões de pessoas foram mortos no Antigo Testamento. Onde que está a alma desse povo? Será que está no inferno? Será que eles também ouviram a pregação de Jesus lá no sábado? Suponhamos que todos tenham pego essa pregação de Jesus. Ah, vamos subir para o paraíso.
Aí Jesus, ao ressuscitar, leva todo esse povo, incluindo até o ladrão lá da cruz de Lucas 23, ele leva para o paraíso. Aí esvaziou o inferno ficou vazio. Mas no domingo que Jesus ressuscitou, na segunda, na terça, em outros lugares do mundo, como a Índia, a Arábia, a China, pessoas estavam morrendo. Então, novamente, o que adiantou ele morrer, salvar as pessoas ali daquele período e novamente o inferno, essa prisão, voltar a ser cheia de espíritos? Como que fica? Lembrando que ali naquele período Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado dias depois. E aí, como que fica a questão? Você consegue parar para explicar, dar uma explicação lógica e racional? Ou você vai ser honesto de falar, pô, isso aí é uma loucura, isso daí é uma idiotice, uma coisa sem pé e sem cabeça, não tenho por que seguir isso? Se você quer seguir, será que o seu caminho é o 100% certo? Será que não tem chance de você estar errado? Para refletir um pouco. É isso que eu quero deixar para você, tá? Esse vídeo, vou concluir o vídeo aqui agora. Me perdoe se ficou um pouco longo, é que é um tema absurdo, é um tema ridículo, é um tema complicado de lidar e a gente tem que colocar racionalidade, entendeu? Pra funcionar, certo? Não tenha medo de questionar. Não estou falando aqui para você me seguir, eu não estou falando uma verdade absoluta, mas eu estou expondo pontos que os religiosos dão desculpas esparrapadas, tirando você, cristão, como um idiota. Porque a apologética cristã, a apologética muçulmana, a apologética judaica, qualquer tipo de apologética religiosa que são fundamentalistas, quando eles querem dar desculpas acerca de questionamentos racionais, eles estão tirando você como um idiota, dando desculpas esparrapadas, sem pé e sem cabeça. Então não tenha medo de questionar. As pessoas estão evoluindo, o mundo, a humanidade está evoluindo. O número de pessoas céticas, o número de pessoas que não estão abraçando mais a religiosidade está aumentando dia após dia. Está certo do que numa escala pequena, principalmente aqui no nosso país, no Brasil, mas pouco a pouco tem aumentado. Então não tenha medo de questionar, certo? Porque o fato de você ser uma pessoa incrédula, se tornar uma pessoa incrédula, você não vai ser dono de uma verdade absoluta, mas você vai viver a sua vida, essa vida que você tem hoje aí, com maior liberdade, fazendo o que é certo de acordo com a sua consciência, e não porque você crê que tem um Deus, um ser fiscal de alheio, com uma mão grande e pesada, a ponto de te fuder com a sua vida, porque você está fazendo algo que você acha que desagrada a ele, sendo que aquilo não vai prejudicar nem você e nem ao seu próximo. Então procure fazer o bem, procure ajudar quem precise, procure ser honesto, procure agir com integridade e com respeito ao teu próximo, porque é isso que está gravado na sua consciência. Se existe um Deus criador, uma força superior que criou o ser humano, ele criou esse ser humano com um código de consciência. Você sabe dentro de você o que é certo e o que é errado. Você sabe que se você tiver, por exemplo, fumar, você está prejudicando o seu organismo. Você sabe, se você está fazendo isso, você está fazendo com sua consciência, entendeu? Você sabe que se você pegar uma faca e agredir uma pessoa, feri-la, você pode até matar, você sabe que isso é errado, exceto em caso de plena defesa, né? De legítima defesa. Mas apenas porque uma briga por uma discussão, você sabe que se você pegar uma arma e der um tiro numa pessoa, você vai matar ela. Aí você para analisar, peraí, por que eu estou fazendo isso? Realmente há necessidade? Será aquela pessoa está colocando minha vida em risco? Ou seja, você tem sua consciência, você sabe o que é certo e o que é errado. Você não precisa de um Deus, você não precisa de um livro dito, escritos sagrados, para saber o que é certo e o que é errado. Certo? Não permita que ninguém te faça de idiota. Siga seu caminho, faça o que é correto, faça o que é certo. Por pior que você seja, você sabe o que é certo, você sabe o que é errado. Não tenha medo de praticar o bem, não tenha medo de questionar. Beleza? Finalizo o vídeo aqui, quero mandar um forte abraço ao pessoal do Deísmo BR, às pessoas que têm acompanhado a página Analisando a Fé pela Razão, e todos aqueles que têm apoiado, aos inscritos. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva-se, dê um like aqui no vídeo e dê um curtir lá na nossa página Analisando a Fé pela Razão. Forte abraço a todos e paz.